O irmão Guaraci Silveira, de Juiz de Fora, Minas Gerais, apresentou na web rádio Estação da Luz, aqui de Natal, o programa espírita Estudo do livro de Allan Kardec, Obras Póstumas, A Criação. Programa simplesmente excepcional, estudo profundo. Mas antes de entrarmos no programa, ou de apresentarmos o programa aqui na página Estação da Luz Espírita, nós queremos convidá-lo para conosco acompanharmos o trabalho de Guaraci Silveira aqui na Estação da Luz. Mas lembrando que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente esse, é reunirmos aqui a programação da Web Rádio Estação da Luz de Natal, da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, e veicularmos essa programação que atenda às suas necessidades, estudo, pesquisa e lazer, sem fins lucrativos. Repetindo, nosso irmão Guaraci Silveira, na web rádio Estação da Luz, o programa espírita Estudo do livro Obras Póstumas de Allan Kardec, o tema A Criação. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao estudo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, ouvintes aqui da rádio, web rádio Espírita Estação da Luz. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, falando sobre Obras Póstumas, o livro Obras Póstumas. Nós estamos hoje entrando no parágrafo 3º das propostas da profissão de fé espírita raciocinada. Primeiro parágrafo falamos sobre Deus, o segundo sobre a alma e agora sobre a criação, dentro da proposta do livro, né? Então, Obras Póstumas, parágrafo 3º, criação. Deus, será que Deus é o criador de todas as coisas? Essa pergunta ela é muito pertinente, porque ainda tem pessoas que duvidam, sabe? Ainda tem pessoas que acham que Deus nem existe, né? Que dirá que tenha criado tudo. E essas pessoas, então, dão umas explicações assim muito estranhas, né? Porque elas dizem que tudo é obra do acaso, a natureza que cria, né? Mas e quem criou a natureza? Então, dentro desses estudos relacionados ao universo, à criação, à origem das coisas, é preciso tomar cuidado para a gente não entrar naquele campo, né, de ficar naquele zigue-zague que eu não vou para frente. Então, se tudo é obra da natureza, mas quem fez a natureza? Quem criou a natureza? A natureza criou por si mesma? Não pode, não tem lógica. Isso não existe absolutamente nenhuma lógica da natureza ter sido criada por ela mesma.
né? Ou por uma obra do acaso. Então, se ela foi criada por ela mesma, tinha alguém direcionando isso, né? Tinha alguém. E esse alguém quem é? Então, são coisas que, às vezes, a gente ouve por aí, né? Uma pessoa que não quer aceitar a presença de Deus e começa a dizer dessas informações, assim, e como a grande maioria da humanidade, como diz Jung, né, está com a mente fragmentada, então ela não busca pesquisar, então ouve aquilo e vai aceitando. Qualquer explicação esdrúxula, chula que aparece, eles aceitam. E Allan Kardec não pensava assim. Allan Kardec queria saber as coisas de conformidade como elas são. E ele conversa com os mentores, os espíritos superiores, sobre esses temas. Então, quem melhor do que os espíritos superiores para nos explicar tudo isso, né? Então, eles vão dizer, né, que essa proposição é a consequência da prova da prova da existência de Deus. Então, se você ainda tem dúvidas sobre isso, analisa a natureza e depois você analisa você mesmo. Quem te ensinou a caminhar, né, a andar, a falar, a observar? Quem te ensinou isso? Seus pais? Não acredito. Porque seus pais não planejaram, né, a sua fala, eles não planejaram a sua forma de andar, eles não planejaram nada disso. Quando você nasceu, você se coloca no mundo como você é. Você construiu o teu corpo físico, né? Então, são situações em que a doutrina espírita esclarece e que nós não podemos abrir mão desses esclarecimentos, senão a gente vai cair naquela coisa do eu não sei, eu não quero saber, tem raiva de quem sabe. Isso não é bom para ninguém mesmo, né? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Então, tudo é segredo de Deus, será? Como é que ele faz essa coisa toda acontecer? De que forma? Isso ele conta para alguém como é que é? Então a resposta é: tudo diz que Deus é o autor de todas as coisas, mas quando e como as criou? A matéria é como ele de toda a eternidade? É isso que ignoramos, sobre tudo que não julgou revelar-nos a respeito. Só se pode estabelecer sistemas mais ou menos prováveis. Pelos efeitos que vemos, podemos remontar a certas causas, mas há um limite que nos é impossível ultrapassar. E seria, ao mesmo tempo, perder seu tempo e expor-se a equivocar-se e querer ir além. Então, aqui há uma sensatez muito grande. Nós sabemos que tudo vem do fluido cósmico universal, né? Tudo vem, toda a matéria vem de lá. Então, tudo é uma variação do fluido cósmico universal que é manipulado por espíritos. Agora, como é que isso acontece? Onde que está esse local onde os espíritos podem chegar lá e manipular? O que nós podemos analisar, de acordo com a ciência da atualidade, é que esse universo que nós moramos nele, ele tem 4% de matéria bariônica, ou seja, de matéria que a gente pode observar, que a gente pode buscar, né, que os telescópios aí buscam, que são as galáxias, os buracos negros, os quasares, as nebulosas, os sistemas solares, entre os planetas, os sóis. Isso aí tudo dá 4% do universo. É uma coisa estranha, né? Só 4%. Então, o universo é gigantesco, a gente não tem ideia do que seja isso. E os 96%, ninguém sabe, a ciência não sabe e até agora ainda é fonte de pesquisas. Mas os cientistas falam que um tanto, né, é matéria escura e o outro tanto é energia escura. A matéria escura, a gente pode pensar nos mundos espirituais que rodeiam, nos planos espirituais que rodeiam os astros. Tanto os mundos, como os sistemas, como as galáxias.
existe o plano espiritual que não é visível ao olho nu. Não é visível ao olho humano. Né? Olho nu não, olho humano. E aí o que acontece? Como a gente não vê, né? Quando nós estudamos colônias espirituais, a gente entende que isso é matéria numa outra propriedade. Mas a ciência coloca que aí você tem, né, uma proporção de matéria escura, mas uma grande proporção de energia escura, que pode ser, né, o local onde se encontram, né, esses bolsões de fluido cósmico universal a serem transformados. Não sabemos, nós não temos essa ideia. Só mais à frente que nós vamos saber disso. Mas sabemos que é lá do fluido cósmico que nascem as cordas, as subpartículas, as partículas, e depois os átomos, né, as moléculas, tudo vem de lá. Agora, como é que Deus cria esse fluido cósmico universal? Isso é impossível a gente saber. Impossível. Como é que ele cria um plasma, né, um fluido, que é possível ser transformado e formar uma galáxia? Aí nós não sabemos. Por enquanto, não é da nossa alçada entender isso. É o que está colocando aqui. Então, vamos trabalhar com o que nós podemos trabalhar. Porque senão nós vamos começar a fazer coisas especulativas, que ele fala aqui também. Ó. Nós vamos especular. E especulações são conceitos pessoais próprios, né, de quem pesquisa. Agora, a realidade nós não sabemos. Então, como que Deus cria o fluido cósmico universal? Quais são as propriedades desse fluido capaz de ser transformado em partículas diferentes, né? Você tem vários tipos de partículas diferentes dentro da criação do fluido cósmico. Como que isso é possível? Provavelmente é pela frequência das cordas, mas ainda é uma hipótese, a gente não tem essa certeza. De repente, uma corda maior, ela produz uma frequência que gera um tipo de partícula, outra corda menor. Pode ser isso, mas não temos a certeza. Então, ou seja, está sendo gradativamente aberto para que nós aqui da Terra possamos entender o que vem a ser tudo isso. Mas por hora, Deus criou todas as coisas, né? O homem tem como guia na busca do desconhecido os atributos de Deus. O homem tem como guia na busca do desconhecido os atributos de Deus. O que ele vai dizer? Olha, na busca dos mistérios que nos é permitido sondar pelo raciocínio, há um critério certo, um guia infalível. São os atributos de Deus, né? Desde que se admita que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom, que é o infinito nas suas perfeições, qualquer doutrina ou teoria científica ou religiosa que tendesse a suprimir uma parcela de uma só de seus atributos seria necessariamente falsa, já que tenderia à negação da própria divindade. Ou seja, Deus tem todos esses atributos. Eterno, ele é imutável, ele é imaterial, ele é único, ele é todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Então, esses são os atributos que temos, que a gente hoje estuda sobre Deus. Se você tirar qualquer um desse atributo, então deixa de ser esse Deus soberano. Se você tirar dele a imaterialidade, por exemplo, você fica pensando, se ele é imaterial, cadê ele? Eu não vi ele ainda. Né? Se você falar que ele não é único, aí serão vários e vários deuses. Enquanto que na concepção, né, do monoteísmo, o Deus é único. É um Deus só, criador de tudo. Né? E mesmo porque nós não podemos querer dar a Deus aquele jeito humano de ser. Sabe? A gente acha que Deus é igual a um homem, que é super limitado nas suas propostas, nas suas criações. Não, Deus não é isso.
O homem para Deus é só um início de evolução, né? Então, os espíritos superiores, os cristos, têm esse conhecimento sobre Deus. Mas para se ter um conhecimento sobre Deus, é preciso que o raciocínio, as percepções, as emoções estejam no nível mais avançado, né? Alzeni Gomes, um abraço. Priscila Scaldi, bronquite asmática, usando bombinha, está estressada. Depressão, né? Câncer no útero, leucemia, né? Enfim, minha gente, vamos pedir a Deus, né? Que nos proteja, que nos fortaleça, porque tudo é dele, ele é o criador de tudo, inclusive os filhos. Se um filho está passando por uma necessidade assim, é porque esse filho precisa drenar a sua mente. É a explicação mais justa que nós temos. Drenar a mente. De por quê? Porque no passado a gente fez muita coisa esquisita, né? Muita coisa contra as leis de Deus. Fizemos mesmo. Não adianta a gente querer falar que não, porque fizemos. Basta estudar a história, né? Quanta coisa dantesca que a gente vai encontrar aí na feitura nossa aí nesse passado. Agora que nós estamos começando a entender o que é a vida, como ela funciona. E a lei de causa e efeito, que eu faço, eu recebo. Então, se está acontecendo um problema, assim, com alguém, né, ou numa família, devemos pedir a Deus a proteção para que a gente resolva aquele problema, né? Que aí, quando terminar o dreno, acaba. Há tempo para tudo. Há tempo para sofrer e tempo para sorrir, que está no Eclesiastes, né, lá no Antigo Testamento. Então, se o tempo é de sofrer, daqui a pouquinho o tempo será de sorrir. Não tenham dúvida disso. Porque Deus é amor e Ele quer o bem infinito para todos, tá? Muito bem. Então, essa coisa, né, da gente querer buscar esses atributos desconhecidos de Deus, não nos compete ainda. Nós ainda não temos emoção, razão, né, sentimentos, nós não temos ainda isso desenvolvido. Então, precisa ir com calma. Se você perguntasse para a formiguinha, que está lá no alto do morro, e de lá se vê uma cidade, né, à noite, toda iluminada, se você perguntasse à formiguinha o que é aquilo, se ela pudesse falar, ela ia dizer, não tem a menor ideia. Mas se você perguntar a um homem, ele vai dizer. É uma cidade, ali tem isso, tem aquilo outro, ele vai dizer tudo, porque já atingiu a capacidade de entender uma cidade. E assim nós vamos crescendo. À medida que a gente vai evoluindo, vai expandindo as capacidades perceptivas, aí nós vamos decodificando a criação de Deus, até chegar num ponto que a gente vai aprender muito mais coisas. Mas para isso, minha gente, se guarda ressentimento, mágoa, não perdão, se guarda violência ainda, xingamentos, palavrões, queixas, aí fica difícil. Isso aí é fazer círculos, assim. Você anda em círculo. E são vícios. Vícios faz a gente andar em círculo. Virtudes faz a gente andar em espiral, sempre crescente. Agora, se eu quero permanecer no vício, provavelmente eu vou ter muita dificuldade para entender essas coisas de Deus, certo? Então, eu preciso buscar as virtudes, ou seja, as forças propulsoras do espírito no seu processo evolutivo. Ele precisa de forças para ele crescer. E essas forças são as virtudes. Então, ele vai trabalhar aí as coisas relacionadas, né, à lei de Deus. Perdão, indulgência, benevolência, tolerância, né, estudo, caridade, justiça, amor. Essa é o lado contrário. Isso me faz crescer. Agora, essas outras coisas que ficam girando em círculo, não sai desse círculo. Sabe? Então, eu estou ressentido com alguém, eu estou ressentido, eu não saio disso. Parece aqueles discos, né, que fica preso, que a música não toca. Não toca porque não dá sequência.
sabe? Aquelas pessoas que têm aqueles conceitos formados, né? É assim, 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 e fica o disco sem executar a canção. Tomemos cuidado com isso, porque muitas pessoas fazem isso. Acha que isso faz parte do orgulho humano, né? Não, eu comigo é assim. Eu não levo desaforo para casa, de jeito nenhum. Olha, meus irmãos, nós moramos num universo que é totalmente solidário. Solidário. Você vê o Sol, né? O Sol está cumprindo a missão dele, e está transformando hidrogênio em hélio. É a missão do Sol. O que vai ser depois, eu não sei. Mas agora ele precisa fazer essa transformação. E o que ele faz enquanto ele transforma? Ele ajuda uma montanha de gente, né? Porque tem espíritos morando na Terra, tem Marte, tem Júpiter, tem Saturno, Mercúrio, para todo lado tem gente. E que precisa, depende do Sol. Então, enquanto ele se resolve, enquanto uma usina, né, ele está ajudando as pessoas. Isso é a solidariedade do Sol. Imagina a solidariedade da constelação, da galáxia. Então, se nós nos tornarmos fora desse projeto, a gente não vai caminhar muito, não. A gente vai ficar só em círculos mesmo. Se a pessoa gosta disso, né? Então faz aí a sua dança de círculo. Dança de círculo está muito ligada às danças primitivas, né? Você lembra quando eles vão daquela círculo, dançando ali em círculo? É porque eles não sabem a extensão. Eles só sabem fazer aquilo em círculo. Ali eles fazem o passo certo, o ritmo certo, o som que eles têm que emitir certo, ele está em círculo. Agora, se você faz uma expansão, eles se perdem. Isso aí é bom para saber, né? Os mundos materiais tiveram um começo e terão um fim. Sim. Que a matéria seja de toda eternidade como Deus, ou que tenha sido criada numa época qualquer, é evidente, segundo o que acontece cotidianamente sob os nossos olhos, que as transformações da matéria são temporárias, e que dessas transformações resultam os diferentes corpos que nascem e se destroem incessantemente. Então, Allan Kardec está colocando isso agora, que a matéria ela é transitória, né? Transitória. Então, a matéria ela vai se transformar. Porque imagina que você tem um pedaço de ferro. Esse pedaço de ferro ele está constituído dos átomos, né, que criam aquela estrutura. Através das moléculas. Os átomos eles se ajuntam e criam moléculas, e as moléculas criam uma estrutura do ferro, que é uma estrutura muito, muito densa, né? Contudo, essas moléculas, esses átomos, eles vibram, eles não ficam paradinhos lá, não. Então, nessa frequência deles, eles vão se libertando, e esse ferro um dia será totalmente transformado em outra coisa. O corpo físico, a gente está nele, quando terminamos a nossa tarefa aqui, temos que retornar, o corpo vai se transformar, os átomos serão liberados e vão fazer parte de outros corpos. É assim sucessivamente. Então, a matéria, ela só existe para uma finalidade precípua. Terminada a finalidade, dentro do tempo que ela necessita, ela se transforma. Então, se você tem aí uma coisa que você fala assim, é meu, eu te digo que não. Que isso aí temporariamente está nas suas mãos. Que daqui a pouco você pode ter que devolver, de um jeito ou de outro, né? Então, tudo é transitório. Como diz os hebreus, tudo é efêmero. Então, a gente tem que usar dentro da nossa necessidade e com o nosso respeito por aquilo. Que aí depois, né, nós vamos pegar outras coisas. Então, chegou uma matéria para mim aqui. Essa matéria, ela termina e começa, eu não preciso mais dela. Vou dar um exemplo. Quando a gente é bebê, a gente precisa de chupeta, de bico, né, fralda. Tudo isso é matéria. Quando eu vou crescendo, eu vou tirando isso. Não preciso mais disso. Agora eu preciso de uma roupa mais para menininho, menininha, preciso de uns trequinhos para botar na cabeça, uns carrinhos, umas bonecas, daí a pouco eu cresço mais um pouco, eu não preciso mais disso, agora estou precisando de uma roupa elegante, uma sandália bonita, uma postura de um homem assim, e assim vai.
Então, a matéria, ela nos atende dentro da nossa necessidade. Não precisou mais, ela é descartada. Né? E o que ela vai fazer? Ela vai se libertar. Com o tempo, demora, mas ela vai se libertar. Porque esse nosso tempo contado aqui, minha gente, é um tempo, né, inexistente para a eternidade. Então, o que você acha aqui que demora 100 anos, né? O plástico, por exemplo, segundo nós limos, ele demora 100 anos para dissociar, né? Para acabar. 100 anos na eternidade, que é? Talvez seja um segundo. Né? É um piscar de olhos, não fala que um piscar de olhos da eternidade é um século daqui? Então, você vê que tudo é rápido. Para nós é difícil, porque a gente vive nesse tempo do espaço-tempo da Terra. Entenderam? Os diferentes mundos, sendo produtos da aglomeração e da transformação da matéria, devem, como todos os corpos materiais, ter tido começo e ter fim, segundo as leis que não são conhecidas. A ciência pode, até certo ponto, estabelecer as leis de sua formação e remontar o seu estado primitivo. Toda teoria filosófica, em contradição com os fatos demonstrados pela ciência, é necessariamente falsa, a menos que prove que a ciência está errada. Então, os mundos que são criados por uma finalidade dentro de um tempo. Vamos pegar a nossa Terra aqui. Segundo a ciência hoje explica, né, ela foi criada há 4,5 bilhões de anos terráqueos, né? E ela demorará mais 4,5 bilhões de anos. Então, há uma teoria de que o Sol vai inflar, ele vai encher, né, e vai recolhendo todos os planetas que um dia saíram dele, porque tudo saiu do Sol, né? Então, vou recolhendo tudo, ele abraça aquilo tudo, e aí acabou. O Sol também vai se desintegrar, né? Ele vai virar uma anã branca, e daí o que vai acontecer, ainda não sabemos. Percebe? Então, nós temos... O que é possível a gente saber, nós temos. Agora, aquilo que ainda não é possível, a gente mais ou menos imagina o que pode ser, mas não tem a certeza. O bom é ter certeza, né? O bom é saber com 100% de acerto, porque aí você não cria especulações. Né? Então, para isso, a gente tem que pesquisar, tem que trabalhar lógica, trabalhar justiça, sabe? Para ver o que está acontecendo. Criando mundos materiais, Deus criou também seres inteligentes, a que chamamos espíritos. Porque isso está no livro dos Espíritos, né? Que o universo é composto de espírito, matéria e Deus. A composição do universo. Então, tudo é em profusão, menos Deus, que é único. Então, a matéria é em profusão. Você imagina o que seja uma galáxia? Nem imagina. A quantidade de matéria que tem ali envolvida? Não sabemos. Espíritos. Quantos espíritos existem no universo? Nós nem sonhamos com isso. E pode ser um número tão grande, mas tão grande que a gente não tenha como dizer. Agora, Deus é único. Deus é um. E dentro desse um está toda a diversidade, tanto da matéria quanto do espírito. Aí que entra a questão, né? Mas como é que funciona isso? Como é que essa situação ocorre? Olha, não sabemos, ainda estamos em processo de aprendizagem. Os próprios espíritos lá no espiritual, eles falam, nós estamos aprendendo. Ninguém sabe tudo, aqui está muito distante de saber tudo. Por isso que a gente afirma sempre o seguinte, que o que nós sabemos aqui na Terra é muito pouco em relação ao que existe. É nada. Então, os sábios da Terra, todos esses aí que têm uma sabedoria imensa, né, eles são o quê? Um cisquinho ainda lá nos campos da sabedoria maior. Por isso que André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala assim, co-criadores em grau maior, co-criadores em grau menor. Em grau maior são aqueles espíritos que já atingiram o nível na evolução deles, que eles conhecem, sabem, eles entendem isso. E a gente não, então a gente vai fazendo criações menores.
né? A gente vai construir uma casa, a gente vai construir uma instituição, vai fazer os estatutos da instituição, pode ser uma instituição, um hospital, uma escola. Então, a gente vai fazendo essas criações menores, que a gente não conhece, né? A gente não tem ainda o avanço tecnológico, científico, para entender as criações maiores, não é? A origem e o modo de criação dos espíritos nos são desconhecidos. Sabemos somente que foram criados simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas perfectíveis e com uma igual aptidão para tudo conquistar e tudo conhecer com o tempo que nós estamos dizendo. Olha, no princípio estão numa espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita da sua existência. Então, é isso, nós somos espíritos muito novos, né? Nós somos criaturas muito novas. Muito. Quando a gente estuda a história da humanidade, você vê que não tem tanto tempo nada, as pessoas eram primitivas, recém-saídas da irracionalidade. 7 milhões de anos. Você fala, nossa, 7 milhões de anos? É muito pouco, gente. É muito pouco. Porque nós estamos contando com o tempo da Terra. Se você vai a Urano, imagina, a Terra demora 365 dias para dar a volta em torno do Sol. Então, você conta o tempo da Terra, né? Anos terráqueos. Se você vai a Urano, que é um planeta aqui do sistema solar nosso, ele demora 84 anos para dar a volta em torno do Sol. Como é que você conta o tempo lá? Olha a quantidade de coisas que você reduz aí, de tempo. E se você for a Plutão, Netuno, é muito mais. Sabe? Então, assim, nós temos as medidas, as contagens, os pesos aqui da Terra. Então, a gente não pode ficar avaliando os planos do universo que nós não temos acesso. Nós temos acesso daqui. Isso que está aqui, a nossa mente comporta. Por isso que é assim. Né? Por exemplo, você lê, né, na astronomia, que os nossos irmãos lá, os astrônomos, eles dizem assim, isso está a uma distância de 600 mil anos-luz. Aí, 600 mil... A luz, ela percorre 300 mil quilômetros por segundo. Imagina 600 mil anos. Aí você tem um valor final lá. Mas o que você vai fazer com esse valor? Nada. Porque você não consegue colocar esse valor na palma da mão e entender. Então, na Terra, não. A gente põe na palma da mão e entende. Percebe? Então, é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma fase de aprimoramentos para seguir à frente. Então, nós temos que pensar assim. Percebe? Temos que pensar assim para não cairmos naqueles erros que muitas vezes os cientistas caem, de afirmar que isso é isso, e, na verdade, ainda não é. Pode colocar a pergunta, Tavares, por favor? Então, Ana Rosa Caxangá, Suzano, São Paulo. Como o Espiritismo analisa as ideias de Darwin? Olha, Ana Rosa, veja bem, Darwin fez uma contribuição imensa dentro da ciência aqui do mundo, né, do planeta. Ele fez uma pesquisa, ele ficou viajando aí durante muitos anos num barco, né, Beagle, para poder estudar, né? Boa tarde, Fátima. Para poder estudar as espécies que tem nos continentes. Ele chegou a uma conclusão que as espécies, elas mudam, elas evoluem por aquela que melhor se adapta aos ambientes. Então, você tem um ambiente desse jeito hostil, por exemplo, então as espécies que adaptam ali melhor vão progredindo. Tudo bem, assim, eu estou dizendo de mim, eu posso estar completamente errado, mas eu vou fazer uma análise com você. Então, o que o Darwin fez foi começar um estudo. Quando você pega o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, que vem da espiritualidade, né, ele vai explicar que todas as espécies, né, têm uma mônada em evolução. Percebe? Então,
Eu não saio da bactéria e chego ao réptil sozinho. Não é só pela adaptação ao ambiente. Tem que ter uma força que conduza aquilo. E essa força é a mônada, ou seja, é um princípio espiritual que está atuando ali para fazer aquela coisa acontecer. Como é que é isso? Muito simples de entender. Cada princípio espiritual, como diz aqui o Kardec, né, tinha criado simples e ignorante, mas são perfectíveis. Então, cada princípio espiritual contém toda a estrutura do reino. Então, à medida que ele vai experienciando, ele vai abrindo, ele vai expandindo as suas possibilidades, suas potencialidades. Por isso que ele sai de uma espécie e vai para outra. Agora, se fala que é pela adaptação ao ambiente, pode ser sim, mas não adiantava nada essa adaptação ao ambiente se nós não tivéssemos o princípio espiritual trabalhando ali. Então, não é assim uma coisa aleatória, igual ele coloca, né, da tartaruga, que a tartaruga ela consegue sobreviver porque ela esconde a cabeça, sabe? É interessante, mas não quer dizer que essa outra tartaruga, que não esconde a cabeça, sei lá, que fica mais exposta, ela não vai, aquele princípio espiritual não vai progredir. Às vezes tem espécies, sabe, Ana, que ela precisa de pouco tempo, que esse princípio espiritual precisa viver naquela espécie e várias vezes, mas por pouco tempo. Entendeu? Por isso que tem muitos desencarnes rápidos. Né? E tem outras espécies que ele precisa ficar mais tempo para a sua justaposição das suas potências que estão em expansão. Então, é preciso colocar na teoria de Darwin o livro Evolução em Dois Mundos. É o que eu digo para você. Nós fizemos um estudo, né, do livro Evolução em Dois Mundos, que está no YouTube, no nosso nome, Guaraci de Lima Silveira, que nós estudamos capítulo a capítulo, de acordo com o que André Luiz coloca. Então, você percebe claramente que toda evolução que houve, né, que aqui existe nas espécies, ela está conduzida por um princípio espiritual em expansão, que um dia vai eclodir no homem. Não quer dizer que seja um caminho linear, da ameba ao homem. Boa tarde, Livramento. Não pode, talvez não seja assim, provavelmente não. Ela vai fazendo, né, um monte de volteios, mas a finalidade é chegar ao homem. E do homem aos avanços dele. Não sei se eu te respondi, tá? Mas estude, se você não conhece, estude o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, Chico Xavier psicografou. Qualquer coisa você pode pegar aí no nosso estudo, que está no YouTube, Guaraci de Lima Silveira, Evolução em Dois Mundos. Aí nós temos lá 28 capítulos sendo estudados, analisados. Nós, inclusive, colocamos todas as espécies que ele cita, né? Se ele fala no Nemaltemintus, a gente coloca, põe células eucariotes, né? E a gente colocou tudo para entender essa beleza, né? Quando ele fala da larva, né? Que ela fica no casulo, depois ela vira borboleta. Então, ele dá uma explicação maravilhosa sobre isso. Não, é dessa forma que nós, espíritas, devemos entender a evolução das espécies. Claro que Darwin contribuiu, mas ele não falou nada de princípio espiritual. Então, nós precisamos agora colocar o princípio espiritual. Espero que tenha respondido você, tá, Ana? Muito obrigado pela sua pergunta, pela sua participação. Qualquer coisa, você volta a perguntar. Nós estamos aqui estudando juntos. Ninguém sabe tudo, né? Nós estamos estudando juntos, tá bom? Bom, à medida que o espírito se afasta do ponto de partida, olha aí, Ana, tá mais ou menos dentro da gente está pensando aqui, ó. À medida que o espírito se afasta do ponto de partida, as ideias nele se desenvolvem como na criança e como as ideias, o livre-arbítrio quer dizer a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal qual caminho para o seu adiantamento, que é um dos atributos essenciais do espírito. Então, presume-se, né, que esse princípio espiritual ele vai criando os caminhos dele. Então, você vê, a ameba é bem complexa, né? Se você analisar uma ameba, ela é bem complexa. Então, para chegar na ameba, esse princípio espiritual fez caminhos.
Aí da ameba ele vai passar para o quê? Vamos imaginar uma esponja, né? Então ele fez um caminho que nós não sabemos ainda, mas que está na razão direta da expansão dele por ser princípio espiritual, por ser mônada divina. Não é? Então a gente não sabe. Por exemplo, não fala que o universo saiu de uma partícula. Tem uma teoria, né, do Big Bang do Big Bang, né, que o universo parte de uma partícula. Se uma partícula, que é invisível, né, de uma partícula nasce um universo, então de um princípio espiritual pode nascer um homem também. São coisas que a gente estava estudando aqui, que nós não temos ainda essa informação detalhada. Por isso que nós temos que largar, sabe, Ana, esses vícios aqui da Terra, essas coisas que nos prendem aqui, que fazem a gente girar em círculo. Esquecer isso e caminhar. Vamos em frente. Esquecer esse negócio de que eu vou morrer, isso, não tem morte. Existe a continuidade. O problema não é morrer, o problema é como você vai chegar no mundo espiritual. Isso é que temos que perceber, que entender. Agora, enquanto a gente ficar aqui como seres mortais, meu filho morreu, meu pai morreu, minha mãe morreu, não sou mais ninguém. Enquanto estiver assim, vou dizer para você, nós estamos longe de entender essas coisas. Agora tem que né, fazer uma altivez espiritual para a gente poder caminhar. Né? Então, à medida que o espírito vai afastando desse ponto de partida, ele vai aumentando seu potencial. Por quê? Porque ele vai expandindo, né? Ou se você pegar um self, né, que é o princípio espiritual do homem, self, né, nas determinações da psicologia, que self vem de sujeito, que vem de individualidade, então ele pulsa. Ele pulsa no homem. Por que ele pulsa no homem? Por que o homem é como ele é? Porque esse pulsar do self, da centelha, já passou por essas experiências todas anteriores. Aí ele chega no homem agora ele já pulsa. Então ele já está pedindo ao homem que se prepare para o próximo estágio. Né? É o que chama de Cristo interno. Ele está pedindo passagem. Então, se o homem coloca lá um monte de teia de aranha, que são essas chatices humanas, né, que a gente ouve por aí, eu não perdoo, eu estou ressentido, eu bebo mesmo, eu fumo mesmo, ninguém tem nada com a minha vida, eu uso o sexo da maneira que eu bem entender. Enquanto ele estiver assim, ele está botando teia de aranha. Aí, como a mônada pulsa, ela espanta a teia de aranha. Sai daí que eu quero passar. E como essa teia vai sair? Ela vai sair via perispírito, via corpo físico. Aí vem as enfermidades. Então, drenou lá, saiu de lá, a mônada está pulsando. E ela não para de pulsar, é igual um coração. Vai pulsando. Só que o coração físico para um dia. Essa não para nunca. Essa é eterna, ela é imortal. Tem gente que não gosta de falar eterna. Não, então vamos falar imortal. Ela é imortal. Ela não vai nunca parar de pulsar. Então, você vê, Jesus é esse pulsar crístico, né? E ele falou, meu pai trabalha até agora e eu também. Então, isso não para nunca. Ele se compara no trabalho com Deus, que é o criador de tudo e que trabalha constantemente, imagina. Então, ele, filho, vai parar? Então, quer dizer, essa pulsar vai só aumentando, e à medida que aumenta, cria maiores campos de percepções para todos nós. 17, né? O item 17. O objetivo final de todos os espíritos é de atingir a perfeição. Todos, gente. Todos atingiremos a perfeição, da qual é suscetível a criatura. O resultado dessa perfeição é a alegria da felicidade suprema, que é a consequência, e a qual chegam mais ou menos prontamente, segundo o uso que fazem do seu livre-arbítrio. Ou seja, eu vou chegar nesse nível aí, segundo as minhas escolhas, segundo aquilo que eu quero. Né? Então, o que eu quero? Como eu lido com a vida, né? Como eu lido com as circunstâncias. E eu tenho que entender, o homem precisa entender isso, que ele está num caminho, de volta para o Pai que o criou. Então, enquanto ele não entender isso, ele vai ficando para trás, ele vai ficando demorando nessa ida, nesse caminho. E sofrendo, né? Porque
se você tem até às 6 horas da tarde para caminhar, que depois vai escurecer, o que você faz? Você caminha o máximo que você puder até 6 horas da tarde, né? Porque depois vem a noite. À noite você fica com receio de caminhar. Não está vendo nada? Então, assim também na evolução. Nós temos os ciclos para caminharmos. Se a gente perde o ciclo, aí vai ficar difícil para achar os que estão lá na frente. Então, tudo é um caminho, minha gente. Tudo é maravilhoso, é lindo, é um caminho. O homem, como diz Joana de Ângeles, ele está sempre em busca do prazer. O prazer buscado pelo desejo, geralmente é um prazer bem infantil, bem baixo, bem inferior. E o desejo, e aquilo que se busca pela vontade é diferente. Aí você está buscando algo superior. Por quê? Porque o desejo é irracional. Eu quero, pronto, acabou, você faz e não conversa. A vontade, não, eu vou analisar. O que eu preciso? Em que tempo eu posso ter isso? De que maneira eu preciso me preparar para ter isso? Isso é vontade. Que Jesus falava, seja feita a vontade de Deus. Então, Deus trabalha a vontade e não o desejo. E aí, segundo os estudiosos, né, o desejo é o filho rebelde da vontade. Então, a vontade tem que bater um papo com esse filho rebelde, né? E trazê-lo para o campo dela. Enquanto a gente estiver com desejos, a gente vai ter problemas. Porque pode até ser que dê certo, mas na maioria das vezes não dá. Na maioria das vezes o desejo vira um fogo fato, né? Aqueles fogos de artifício que você acha magnífico, explode lá, acabou. Você entra no vazio. Cadê? Cadê aquela luz? Cadê aquela beleza? Não existe mais. Então você entra no vazio. O desejo quase sempre nos traz o vazio, porque ele não sustenta o pós-acontecido. Observem isso. Isso é sério, a gente tem que observar isso. Item 19. Para concorrer como agentes do poder divino na obra dos mundos materiais, os espíritos revestem temporariamente um corpo material. Temporariamente. Nós estamos no corpo material, tanto numa encarnação como no conjunto das encarnações. As encarnações vão cessar um dia. Pois não, amigo, pode colocar a pergunta. Percebem, gente? Como é que é interessante a gente conhecer, estudar o Espiritismo? O que representa as figuras de Adão e Eva na realidade espiritual? Inácio Rabelo, Aracaju, Sergipe. Inácio, eu vou dizer para você uma coisa, eu já estava até pensando em fazer um programa aqui só falando sobre isso. Essa pergunta sua é muito profunda, é muito interessante. Boa tarde, Joeli. E eu vou dizer para você o seguinte, é muito complexa para eu explicar aqui em alguns minutos, mas eu vou dizer para você o seguinte, Adão e Eva é a mesma pessoa, só que os arquétipos são diferentes. Então, você imagina o espírito, né, com 2 arquétipos, ânimo e ânima. Então, o espírito, ora ele está Adão, ora ele está Eva, e depois muda, né? O que significa isso? O Adão, na verdade, é todo mundo, é todo homem, toda mulher. É o princípio da evolução no homem. Aí o Paulo de Tarso vai dizer que o Cristo é o segundo Adão. Numa carta dele diz, o Cristo é o segundo Adão. Por quê? É quando este homem chega no nível de entendimento que ele se sente Cristo em expansão, que ele sente esse pulsar do amor de Deus dentro dele. Aí ele vira o Cristo. Até então, ele é Adão. Adão, aquele que peca, aquele que sai nu, aquele que fica com vergonha, aquele que está preso no pecado, sabe? Esse é o Adão, esse que come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, ele oscila entre o bem e o mal, né? E a Eva é a parte dele também, que uma vez ela é Eva e o Adão está ali atrás, escondidinho. Outras vezes ele é Adão e a Eva está ali escondido. Então, é a mesma situação psicológica, né? Estou falando psicologicamente, tá? Então, essa origem de Adão e Eva é isso. Claro, tem assim, muitas coisas para serem estudadas. Um dia desse a gente estuda, tá? Talvez lá no programa Conversando sobre Você,
a gente tem mais essa liberdade de falar sobre psicologia, que esse programa é toda sexta-feira, às 10h10 da manhã, e fica gravado também, você pode ver depois. Talvez a gente comente sobre essa teoria de Adão e Eva. Ela é maravilhosa, se souber decodificá-la. Caso contrário, ela é uma coisa estranha. Como é que a mulher é sempre a vilã, a górgona da história. Ela pega a maçã, ou a fruta, não fala que é maçã, fala que é uma fruta, ela pega a fruta, come e dá para o marido dela comer. Então, ela é a responsável pelo erro. Não, não é assim. Né? Não é desse jeito. Então, eu preciso saber decodificar isso direitinho para colocar cada um com seu valor. Né? A Eva tem o valor, Adão tem o valor. E os dois juntos, os valores somados, fazem o espírito amadurecer. Não sei se eu te respondi, basicamente seria isso, mas tem que assim, desenvolver mais esse tema. Tá bom? Obrigado pela sua participação. Bom, no item 18, né? Os espíritos são agentes do poder divino, constituem a força inteligente da natureza e concorrem para a execução das visões do Criador, para a manutenção da harmonia geral do universo e das leis imutáveis da criação. É claro que aqui nós temos que fazer essa diferenciação, né? Qual espírito que faz isso? Que executa as visões do Criador? Provavelmente esses, que são os que trabalham em grau maior, né? Que trabalham nessas grandes construções do universo, da criação. E os outros, nós, por exemplo, trabalhamos em execuções menores. É o que nós podemos fazer. E o que nós precisamos, porque a correspondência que nós temos é de igual para igual. Então, o que adianta chegar aqui para nós um espírito, né? Esses espíritos aí muito evoluídos, né? E dar uma aula, a gente não vai entender absolutamente nada. Nada do que ele fala. Então, nós temos que ter pessoas iguais, que vão dizer para nós coisas que nós entendemos. Então, tem esses espíritos mestres, né? Que trabalham essas informações para nós. E tem os espíritos superiores, que aí, meu amigo, minha amiga, a gente ainda chega lá, né? Como é que constrói um sistema solar, né? Como é que faz isso? O que tem dentro de um sistema solar? Ah, tem planeta, tem Sol, tem cometa, tem asteroide, tem Lua. Não é só isso, não. Todo o sistema tem uma capa linda, maravilhosa, envolvendo. A ciência já chegou nessa conclusão. Tem uma capa linda. Que capa que é essa? Seria o mundo espiritual do sistema solar? Mas como é que essas colônias do sistema solar já pensaram sobre isso? Tem gente que nega, né, a existência de colônias. Joeli, tema de esclarecimento dentro dos ensinamentos e aprendizados através de Jesus. Sim, com certeza. Nós temos que buscar Jesus, minha gente. Nós temos que buscar Jesus, senão nós não vamos sair do lugar, não. Sabe? Tudo está no Evangelho, tudo. Pode colocar a pergunta, amigo? Enquanto isso, já está aqui. Em relação à criação, Deus ainda está criando universos, galáxias, sóis, mundos e espíritos? Lourenço Silva, Entre Rios, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Olha, Lourenço, digo para você o seguinte, né? Como disse Jesus, eu vou responder pelas palavras de Jesus, né? Meu pai trabalha até agora e eu também. Então, ele vai trabalhar eternamente, ele vai criar eternamente. Temos para nós que esse gozo pleno de Deus é a expansão da criação dele que o faz expandir. Então, você imagina Deus com aquela pleiade de filhos, né? Extremamente sublimados, né? Numa posição assim, a gente nem imagina, aquela coisa linda em torno da criação dele trabalhando com ele. Imagina como é que deve ser isso. Você pode colocar aí na tua casa, né, com algum filho que você tem. Se você é um marceneiro, por exemplo, vamos botar carpinteiro, que é a profissão de José e Jesus, né? Se você for carpinteiro, tem aí um trabalho maravilhoso que você faz aí na sua casa, na sua carpintaria. E aí você tem 4 filhos, e todos 4 trabalhando com você com excelência.
Entendeu? 4 trabalhadores firmes, com excelência, sabendo o que estão fazendo. A tua alegria é muito grande, não é? Poxa, meus filhos estão todos aqui comigo, aprendendo, crescendo, fazendo tudo perfeito, dentro do que tem que ser feito aqui na Terra, e isso dá um prazer. Agora imagina Deus com a criação dele. Então ele cria, assim, incessantemente, cria. E vai chegar um dia, sabe, que nós estaremos conduzindo também lares para espíritos em evolução, que nem nós estamos hoje. Então, é aí que está. Porque nós precisamos progredir. Então, para progredir, tem que ter esse conhecimento que essa experiência que Jesus tem aqui conosco. Se Jesus está progredindo, não sei. Mas ele está tendo uma experiência fantástica de dirigir o mundo, né? Imagina a experiência que ele está tendo. Por isso que ele falou, meu pai, como me glorificas? Lá na cruz ele fala isso. Então, quer dizer, nós precisaremos de um dia ter espíritos para a gente também ajudar a conduzir, para aprender como faz isso para Deus. Então, é uma coisa que não acaba nunca. Não vai acabar nunca. E as destinações estão todas previstas, né? E todas dentro da maior lógica, e dentro da justiça, e dentro do amor. É isso que nós podemos pensar, né? No item 19, para concorrer como agentes do poder divino nas obras dos mundos materiais, os espíritos revestem-se temporariamente um corpo material. Os espíritos encarnados constituem a humanidade. A alma do homem é um espírito encarnado. Sim, isso aqui nós já estudamos, né? Nós estamos trabalhando, muito embora a gente tenha muitas dificuldades, mas a gente está fazendo alguma coisa, né? Só mesmo aquele enfermo que está num grau bem assim, bem avançado, mas até ele está trabalhando, porque ele está eliminando processos complicados que vai fazer dele, depois de eliminado isso, um espírito livre para ele poder atuar. Então, tudo é progresso, tudo. No item 20, a vida espiritual é a vida normal do espírito, ela é eterna, e a vida corporal é transitória e passageira, é apenas um instante na eternidade. É isso que nós estamos vivendo, apenas um instante na eternidade. Agora, a vida espiritual é que é normal, né? Viver fora do corpo é o normal. Aqui é só um processo temporário para adaptações. Tá? Existem... por que a gente tem que entrar no corpo? Existem estudos maravilhosos que nós vamos desenvolvê-los lá no outro programa, tá? Que é o Conversando sobre Você. A encarnação dos espíritos está nas leis da natureza. É necessário o seu adiantamento e execução das obras de Deus. Pelo trabalho que sua existência corporal necessita, eles aperfeiçoam sua inteligência e adquirem, observando a lei de Deus, os méritos que devem conduzi-los à felicidade eterna. Então, imagina que a pessoa vai reencarnar e ele tem um projeto de reencarnação dele, ele tem, por exemplo, ser piloto de um avião. Vai pilotar essas aeronaves aí, que transporta centenas de passageiros. Então, quando ele termina, ele aposenta, olha o grau de conhecimento que ele adquiriu, como é que ele cresceu por ele, né, pelo trabalho dele. O outro que faz uma outra atividade, né? Por exemplo, o outro que é um carpinteiro, por exemplo, imagina uma vida toda numa carpintaria, o quanto ele não aprendeu de esquadros, de prumos, né? De encaixes. Nossa, ele aprendeu muita coisa, sabe? De pressões, né? De segurar os encaixes por parafusos ou outro tipo de encaixe qualquer, de segurar o encaixe qualquer, aquele que é pedreiro, né? Imagina que... E assim sucessivamente. Todas as encarnações, elas nos dão essas oportunidades. Daí resulta que, concorrendo para a obra geral da criação, os espíritos trabalham para o seu próprio adiantamento. Então, eu estou ajudando a criação. Eu estou ajudando o mundo, né? Eu estou construindo o mundo, eu estou ajudando, construindo cidades, fazendo com que as pessoas possam viver ali. Enquanto isso, eu estou me adiantando e estou ajudando a criação. Então, é tudo solidário, minha gente, é tudo solidário. Né? À medida que nós trabalhamos, nós adiantamos. E à medida que fazemos isso, estamos contribuindo para a criação, ganhando créditos na criação. Entenderam? O aperfeiçoamento do espírito é fruto de seu próprio trabalho. Progride na razão da sua maior ou menor atividade ou da boa vontade para adquirir as qualidades que faltam.
Então, por isso que a gente não pode ficar reclamando aí. Ah, pois é, Deus não olha para mim, não está olhando para você sim. Só que agora você precisa dessa atividade. Agora você precisa desse contexto, né? Para que você possa crescer a partir dele. Né? Então, você está ajudando a criação. Você é um gari? Nossa, você está ajudando imensamente a criação. Né? Você é uma parteira? Meu Deus, quanto você está ajudando. E assim, tudo que a gente faz no bem, né? Aí no mal. No mal, pelo menos, eu estou mostrando que não deve ser feito. Não deve ser feito isso. Porque a vida de um sanguinário é dolorosa. Só ele sabe, na intimidade do silêncio dele, o quanto isso é doloroso. Não podendo o espírito adquirir numa só existência corporal todas as qualidades morais e intelectuais que devem conduzi-lo ao objetivo, ele aí chega através de uma sucessão de existências, em cada uma das quais dá alguns passos adiante, no caminho do progresso, e purifica-se de algumas de suas imperfeições. É isso, né? Nas encarnações nós vamos nos depurando, nós vamos nos acertando com a lei de Deus. Então, quando a gente entra nesse contexto, né, de seguir a lei de Deus, ou nessa proposta, aí fica mais fácil. Né? Porque eu não vou aos trancos e barrancos. Eu vou com consciência naquilo. Agora, quando eu ainda estou rebelde, né, cheio de vontades, de quereres, né, cheio de coisas pessoais que eu não abro mão de jeito nenhum, né? Isso aqui é relíquia da família, a minha bisavó que usou, que negócio, coitada, a bisavó já está encarnada, já está desencarnando, a gente ainda está cultuando coisas que ela usou lá algum tempo atrás. Oi, Marcondes, meu amigo, boa tarde, estava sentindo a sua falta aqui. Francisca, boa tarde a todos, Patos de Minas, boa tarde, Francisca. Entenderam, gente, como é que funciona essa coisa? Vamos largar tudo isso de lado e vamos prosseguir para Deus, né? Vamos prosseguir para Deus. É isso que nós devemos realizar. Com isso, nós encerramos esse parágrafo aqui da criação. Não encerramos, não. Ainda temos, na próxima semana, nós vamos estudar o item de 24 a 29 e depois entrar nas manifestações dos Espíritos. Mas vamos estudar de 24 a 29, porque é muito importante essas anotações que Kardec fez aqui. São resumos, né? São sínteses da doutrina, né? Que fala sobre criação, quando ela fala sobre criação. Então, vamos estudar, vamos aprender. Espiritismo, minha gente, é uma dádiva dos céus. Se nós não entendemos isso, eu estou convidando a vocês para estudar conosco o Espiritismo, um olhar, que está também lá no YouTube, no nosso nome, Guaraci de Lima Silveira. Já estão postados, né, do 1 ao 35. Do estudo 1 ao 35, vai até o 40. Então, se você der uma atenção, você vai ver como que o Espiritismo fez para chegar no mundo. Como que eu falo Espiritismo fez? Porque é um movimento de renovação, né? E como é que foi preparado o mundo para receber o Espiritismo? Quando ele chega, como é que ele vai chegando? É bem interessante, é um estudo com muitas análises e muitas pesquisas. Então, se você puder, Espiritismo, um olhar, que está lá no YouTube, eu convido a todos vocês para dar uma olhadinha, né? É claro que cada estudo desse tem talvez até mais de 1 hora, mas aos poucos você vai estudando, você vai vendo, né? Que você vai observar esse projeto fantástico do Espiritismo. Gente, vamos ficando por aqui, terminou o nosso tempo, agradecemos à rádio, a Estação da Luz, né, por ter nos oferecido esse trabalho, e vamos continuando. Na sexta-feira próxima, às 10h10, nós estaremos aqui de novo para um estudo agora do programa Conversando sobre Você. Muita paz, fique com Jesus, até o nosso próximo encontro.